Olá, boa tarde. Mais uma live da Semana do Divórcio com Respeito, começando agora. A gente vai falar aqui com duas advogadas colaborativas, a profissional que também é a administradora do nosso perfil, a Marília, e vamos falar também com a Marion Salvati, que está aqui também. Ela vai contar um pouco da sua história de casamento, de divórcio e como que as práticas colaborativas entraram, né, nesse lugar, né, como foi esse divórcio, e como que o respeito pode ajudar quando a gente está passando por um processo de divórcio. Boa tarde, vamos lá, pessoal, convidando aí, né, vamos mandar aqui esse convite para os colegas, para as pessoas que estão passando por esse momento de divórcio, para que possam escutar, né, essa história da Marion aqui ao vivo, fazendo perguntas também, trocando ideias, que a gente possa levar esse movimento adiante. Aqui vou colocar a Marion. Deixa eu convidar aqui. Entrando. Olá. Olá, me ouve Ó, bem? quem sabe faz ao vivo. Só um minutinho. Isso aí. Tá me ouvindo bem, né? Olá. Oi. Oi, agora você voltou. Parou, né? Foi uma ligação que eu recebi aqui, era a Marília. Marília não estava vendo a gente aqui. Aí ela resolveu ligar, mas ela já está aqui agora. Oi. Aí já entrar com a gente. Oi. Oi. Oiê, desculpa, Tudo bom? Rose, eu não aparecia aqui para Boa mim. Eu falei, cadê a tarde. Rose? Cadê a Rose? Paralisou a live aqui, Marília. Já chegou chegando. Ah, eu sou assim, eu sou um É dessas, terremoto. né? Você, Sou dessa. você pode porque você está na USP hoje. Parabéns. Estou muito feliz. Obrigada, querida, muito obrigada. Você merece. É verdade. Obrigada. Verdade. Grandes conquistas profissionais, né? É, E hoje a gente vai falar sobre isso também, né? Sobre conquistas profissionais, sobre essa montanha-russa da vida, né? Que às vezes aparece pra gente assim, do nada, né? Pessoal, eu estou aqui nessa live com essas duas queridas advogadas colaborativas e a gente vai falar um pouco sobre as práticas colaborativas, sobre o divórcio com respeito, o divórcio sem respeito e como que esses dois caminhos eles podem conduzir a um resultado muito diferente, né, da importância do divórcio com respeito. Para quem não as conhece, eu vou passar a palavra para cada uma delas para elas se apresentarem, passar a palavra primeiro para a Marília, que é nossa administradora aqui também, vocês já devem ter visto ela nas outras lives, e depois a nossa convidada especial, a Marion. bom, eu sou a Marília Campos Oliveira e Teles, eu sou advogada, negociadora, mediadora, professora, quantas horas. E tive o prazer de conhecer a Marion em novembro de 2018, quando fui dar uma capacitação junto com os colegas do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas em Curitiba. E aí a gente se conheceu e continuou em contato na vida. A gente se reencontrou pessoalmente pela última vez no segundo Congresso Brasileiro de Práticas Colaborativas, que foi
aqui em São Paulo, mas a gente, felizmente, tem todas essas redes de contato e continuamos em contato, né, Marion? Prazer estar aqui com a Rose e te receber nessa semana do Divórcio com Respeito. Que joia! Eu fiquei super feliz com o convite. Marília, Rose, um prazer, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Porque não é todo dia, né, que a gente vem aqui contar um pouquinho das nossas histórias. Somos contadores de histórias, né, fatos dos outros estão dizendo para nós todos os dias nos escritórios, nos nossos espaços de consenso. E hoje me sinto muito feliz. Eu sou a Marion Salvati, tenho 46 anos, 2 filhos lindos, maravilhosos, que me acompanharam aí, né? O divórcio foi da família, então eles estavam junto comigo. Um beijo para o Theo e para o Cauê, para os meus pais também. E eu sou também formada pelo IPPC, advogada corporativa, desde 2018. Tenho magistério, fui professora universitária, sou mediadora judicial e especialista em conversas difíceis. E essa coisa nos apaixona, né, Marília? Sempre aprendi com você, somos vanguardas dessa nova escola do direito. Eu estou muito feliz por poder propagar isso aqui no interior do Paraná, porque eu fiquei por muito tempo sendo a única colaborativa aqui, né, do interior. Depois as colegas vieram e acabaram fazendo as capacitações. Eu fiz um trabalho de formiguinha aqui, super influenciando todo mundo. E foi muito legal, já somos aqui numas 2, 3 em Cascavel. E assim é muito gostoso, né, partilhar desse momento. Para mim é um dia histórico na minha vida, uma alegria sem fim. Que bom. Marion, a Marion trouxe a torcida organizada. Marion. Rose, você tá vendo? A Marion trouxe torcida para a live, que coisa gostosa. É que nem eleição, né? Que nem eleição você fala, pelo menos a família tem que votar em você. Então eu falei, pessoal, vamos lá assistir todo mundo. Mas minha família é muito abençoada, carinhosa, um beijo para todos aí, porque a família é quem mais nos apoia nesse momento. E a minha família foi sensacional, como sempre. E contar para quem está nos assistindo, né, que eu já conheço então a Marion, já tive prazer há vários anos, a Rose está conhecendo a Marion agora, e aí a gente foi se preparar para a live, porque o Movimento Divórcio com Respeito faz lição de casa, se prepara e estuda, né, na vida. E aí a gente estava conversando e eu brinquei com a Rose, Marion, que o título que a gente deu para essa live foi Redigir meu acordo de divórcio. Sim. Numa semana do divórcio com respeito. E aí eu brinquei com a Rose, né? Na verdade, o título da live poderia ser Sobrevivi a um divórcio sem respeito e continuo acreditando no divórcio com respeito. Né? Mais ou menos por aí. Mas o respeito é algo que a gente vai conquistando, né, aos poucos. Porque nós que advogamos sabemos que na ruptura sempre vai ter algum momento que vai faltar o respeito. Até pela nossa humanidade. Não podemos nos desfigurar da nossa figura, né, de sermos humanos, de sermos pessoas que têm sentimentos. E eu tive que, infelizmente, assim, felizmente, infelizmente, porque eu vou contar, vocês vão entender, foi um divisor de águas ter feito o meu próprio divórcio. Ao mesmo tempo que eu não queria, eu não tive outra saída. E isso também agregou muito no meu currículo. Foi o divórcio mais importante que eu fiz. E hoje, graças a Deus, eu posso aplicar tudo que eu aprendi, que eu falo para os meus clientes. É queimadura de 3º grau. Não é que eu ouvi falar, é que eu senti mesmo na pele. Então, eu consigo dar um feedback para eles muito melhor, consigo acolhê-los de maneira muito mais intensa, porque já passei por isso. Então, nesse nosso atendimento humanizado que a gente preconiza, eles falam, nossa, doutora, que bom poder ouvir isso de alguém que já passou, porque faz muita diferença, né? Uhum. E o respeito é algo para a nossa vida, né? Eu não tive mesmo um divórcio tão, assim, tranquilo, porque foram várias situações que foram acontecendo, mas eu escolhi ficar com o melhor, ficar com o que foi bom. Eu escolhi agradecer pelo que passou, eu escolhi continuar sorrindo, lutando pela minha profissão, que eu tive que recomeçar, lutando pelo sustento dos meus filhos, e o pai deles também nunca, de maneira alguma, os abandonou afetivamente e nem materialmente também. Isso já faz uma grande diferença, ainda que nós dois, enquanto ex-cônjuges, tivemos algumas intempéries, ele, não posso falar nada, tem se mostrado um pai bem, bem presente. E isso eu tenho que agradecer, porque a estatística nos diz o contrário.
Marion, então conta para todo mundo, conta por que, né, por que você está aqui nessa semana do Divórcio com Respeito, né, nessa aqui tem o título Redigir meu acordo de divórcio. Então conta para as pessoas um pouco dessa sua saga e que eu acho bacana também, só para a gente ter isso aqui na nossa agenda, né? Você contar dessa saga toda e de todas essas especializações que você foi fazendo depois de ter vivido esse divórcio, comunicação não violenta, as conversas difíceis, porque eu acho bacana, né, para todo mundo, profissionais e não profissionais que estão nos assistindo, saberem né, dessa importância que a gente tem e a gente dá e a gente faz nessa formação continuada. Conta Com certeza. Então, isso começou lá em Marília, né, Marília? Eu estava morando em Curitiba. Então, quando eu mudo para Curitiba, eu tentei me realocar no mercado de trabalho. Não era fácil, porque aqui no interior eu era Marion Salvati, as pessoas me conheciam. Eram 15, 16 anos de advocacia. E isso me trouxe, né, uma clientela bastante vasta. Eu também, minha maternidade, fiquei trabalhando no home office muito tempo. E quando eu vou para Curitiba, sempre curiosa, gosto de aprender, de estudar. Um dia eu ouvi falar da escola de paz lá do Sejusc. Até tinha um juiz lá muito querido, o doutor André Carias. O doutor André foi um juiz sensacional com quem eu tive a oportunidade de fazer audiência. E eu conheci ele a escola de paz. Chegando nessa vou fazer só uma digressão aqui, Marion. O doutor André participou da segunda semana do Divórcio com Respeito. Isso. Tá lá gravada a live dele com a nossa querida Val. Sim, o doutor André é fantástico. Então, nessa escola de paz, eu conhecendo uma mulher que estava lá, eu comecei a conversar com ela. Eu sempre comunicativa também, gosto de conversar. E aí ela me falou, eu tenho uma advogada colaborativa. Aquilo me acendeu um alerta. Eu falei, advogada colaborativa? Como que eu, do jeito que eu sou, eu não sei o que é isso ainda. Então eu falei, não, eu preciso investigar o que é isso. E cheguei na advocacia colaborativa através dessa mulher que estava lá na Escola de Paz, lá no Centro Cívico em Curitiba. E quem que ela me falou o nome? Val Molim. Ninguém menos do que Val Molim. Então eu conheci a Val primeiro, para depois conhecer a Marília. E fui para o congresso e falei, eu quero esse negócio para minha vida. E mal sabia eu que ao me capacitar em novembro de 2018, eu iria usar tudo que eu tinha aprendido no meu próprio divórcio, no meu próprio processo em si. E foi uma experiência indizível. Eu costumo dizer assim, o quanto apliquei aquilo assim, sem saber que eu tinha que aplicar. Porque o meu processo ele não começou no acordo. Foram 8 meses no litígio. Os meus pais iriam fazer 50 anos de casamento e havia acontecido a nossa separação de fato. Eu saí de casa, de Curitiba, com os 2 filhos e uma mala e nunca mais eu voltei. Então, quando eu retorno para minha cidade natal, eu estava bem assim, triste, machucada. Foram 23 anos de relacionamento, mas ali eu comecei a falar, bom, peraí, não é à toa, porque a minha vida ela é feita de propósitos. E para cumprir mais uma etapa de um propósito na minha vida, eu falei, eu vou ter que entender o que é isso aqui agora. E fiquei esperando o pai dos meus filhos entrar com o divórcio. Ele não fazia isso, não fazia, né? E nós naquela troca de ferpas, eu não quero chegar aqui hoje e contar, Marília e Rose, essa história sem dizer a parte que eu também errei. Porque eu também errei. Eu também desrespeitei. Eu também fiz coisas que eu não deveria ter feito. Então hoje, quando você conta isso, essa história também tem outra conotação. A gente sempre que conta essa história, conta ela de forma diferente. Por isso então que quando eu vejo que ele não entra com o divórcio, eu fiquei muito chateada e falei, até numa das nossas últimas discussões, ele disse para mim, você vai fazer o nosso divórcio. Eu falei, não. Eu advoguei por 20 anos, né, para a família, para você, para os meninos. Eu não vou fazer o nosso divórcio, eu vou fazer o meu divórcio. E até quando você sai de uma relação assim, você está ainda se estabilizando financeiramente, a partilha não aconteceu. Então, como que você vai ter recursos agora de quem estava também, né? Ele era o arrimo da família. Como que eu ia ter recursos para poder contratar um advogado e fazer tudo que eu tinha que fazer para intentar esse divórcio, né? Na justiça. E eu nunca quis isso, gente. Eu aprendi tudo nas práticas. Faça acordo, vamos tratar isso, né? Também com a psicologia. E eu nunca quis um divórcio litigioso. Nunca foi essa a minha intenção. Só que a vida nos surpreende. E eu tive que passar também por essa fase. E aí, quando eu entro, né, os meus pais para fazer 50 anos ali,
Foram 6 meses de luta para esse divórcio acontecer, no consenso. Eu sentei na minha poltrona, 3 horas da manhã, e redigi a minha petição. Na manhã seguinte, a gente iria para Foz do Iguaçu comemorar os 50 anos dos meus pais. E eu sentei aquela noite e falei, chega, não aguento mais isso. Eu resolvo a vida de todo mundo, como que eu não vou resolver a minha própria? Então eu sentei, redigi a minha petição de divórcio e dei entrada. Quando saiu a primeira partilha, a gente tinha um carro, dividiu, eu fiquei 2 anos andando a pé e eu peguei o dinheiro daquele carro e fiz uma viagem internacional. Então, eu entrei no dia 29 de junho de 2019, com o meu pedido. No dia 3 de julho, eu estava em Londres, dentro do ônibus vermelho, e abri o meu Projude. A hora que eu abri o meu Projude, estava lá a minha sentença de divórcio decretada. Partilha, convivência, guarda, tudo isso ficou para depois. Mas aquilo foi tão especial para mim, porque foi um misto. Eu estava fazendo uma viagem que eu sonhava conhecer a Inglaterra, entrei naquele ônibus e abri o Projude, estava lá a minha sentença. Então, uma coisa eu já tinha resolvido, porque para mim interessava isso. Né? Ele já estava também num outro relacionamento, então para mim interessava resolver o meu estado civil. Porque é isso que eu falo para os clientes. Por favor, não deixe o seu estado civil, né, sem resolver. Você precisa resolver. E aí, Marília e Rose, dali para frente foi uma tentativa árdua de 8 meses tentando fazer esse acordo. Ele contratou um advogado, uma pessoa muito influente, e o advogado dele, reuniões comigo e eu em causa própria. Por que eu fui em causa própria? Eu tive 2 estratégias. A primeira, sem condição financeira. Então, ali acho que eu já não tinha estratégia alguma, porque a partilha não tinha saído, e eu peguei a grana e fui viajar. Falei, eu não vou gastar com advogado, não vou mesmo, eu vou viajar. Aí, peguei o dinheiro, viajei, e falei, eu não tenho dinheiro para contratar advogado, então vou ter que me virar, né? Estudei tanto, agora eu vou dar conta disso. E aí, quando eu penso em contratar também alguém, a minha família, os meus amigos, os colegas dizendo, Marião, para de ser louca, não faça isso em causa própria. Você não vai dar conta disso. Eu falei, pois é, mas eu tenho que dar conta, não tem outro jeito. E a minha segunda estratégia veio quando? Como o processo era litigioso, eu pedi o depoimento pessoal dele. Então, se eu vou acompanhada de um advogado, o que ia acontecer? Eu ia ter que sair da sala. Eu não ia poder escutar o que ele estaria dizendo na sala de audiência. Certo? Se tivesse sido marcada uma instrução, enfim. E aí eu resolvi em causa própria mesmo. Tive a ajuda de um colega só com orientações e ninguém também quis enfrentar isso, porque o cunho emocional era muito, muito grande. Então eu fiz isso, fui para a sala de audiências e a maior curiosidade que aconteceu no meu caso, advogando tantos anos na vara de família, eu me deparo, o Sejusc, que é aqui o Centro de Conciliação, já estava instalado. E eu me deparo aqui com um processo único, porque eu já tinha entrado com milhares para os clientes. O meu processo não foi para o Sejusc. Então eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? Foi designada, como era litigioso, foi designada direto uma audiência de instrução e julgamento. E daí eu fui para a audiência de instrução e julgamento. Por isso que também tinha sido importante eu não estar acompanhada com alguém e ficar em causa própria para poder entender tudo o que estava acontecendo. E Marião, ali, o que você precisava escutar do teu ex-marido que você fez tanta questão de estar nessa audiência? eu precisava entender coisas, porque como eu saí de casa, ficou aquela lacuna. Nós nunca conseguimos conversar. Sabe quando você está dormindo com alguém, a pessoa morre, você acorda, cadê aquela pessoa, né? Então, não houve uma conversa sobre isso. Houve uma briga, uma discussão e eu fui embora. Fui embora porque eu já estava indo embora, né? Em 5 meses, a minha vida já estava numa crise conjugal muito grande. E aí ficou aquele limbo. Então, eu precisava ouvir, assim, quais as razões e tudo isso. E daí, ali na audiência, foi bem complicado para mim. E eu prefiro não comentar o que houve na audiência em razão da minha ética e respeito muito. O judiciário é um poder muito importante, a qual eu sou indispensável para administrar essa justiça como advogada. Mas eu queria muito que o processo tivesse ido para o Sejusc. O Sejusc tinha pessoas maravilhosas que poderiam colocar um mediador ali. Então, a minha celeuma com ele era, vamos fazer um acordo. Então quanto mais o que faltava mesmo na tua relação era um espaço seguro para conversar, para dialogar. Exatamente. Essa oportunidade vocês não tiveram. Não, nunca tivemos. Eu tentei isso por anos. Inclusive, né, até esses dias eu estava tentando, quando ainda depois
teve mais algumas coisas que aconteceram por causa de cumprimento de sentença, dizendo que eu não deixava, né, ele ver os filhos, mas tinha tido a pandemia, eles tinham ficado com o pai, uma série de coisas. Mas isso era porque não tinha sido resolvido. A gente sabe que se tivesse sido mediado, resolvido o conflito sociológico, tudo seria diferente. E eu também tive que entender, na parte que eu fui ruim, que eu tinha que respeitar. Ele não queria falar comigo. Para ele também era um lugar de dor falar comigo, me enfrentar. Porque olha quem que eu era do outro lado. Eu era Marion advogada, ele me conhecia, ele sabia da minha capacidade, da minha competência como profissional. Então ele também não queria entrar nessa seara. E ali foi muito complicado, porque a gente ficou nesse tempo e depois veio uma medida protetiva, veio uma série de coisas, e também quando aconteceu né, essa violência psicológica também, ela se rompeu da minha parte para com ele e a dele para comigo. Eu retirei a protetiva e ali temos tentado, né, minimamente ainda que dialogar. Se eu falar para vocês, nós estamos no mês de agosto, eu não sei o que é falar com o pai deles há meses. Então, os meninos, no meio disso, foi muito complicado para os meninos. Mas, graças a Deus, eu os criei com uma base muito sólida, espiritual. E se a gente não tivesse a nossa espiritualidade desenvolvida, né, falamos numa outra live sobre a espiritualidade no meio de um divórcio, nós não poderíamos ter suportado isso, de maneira nenhuma. Isso que eu acho que foi o meu grande fortalecimento no meio de tudo isso. Marion, e com os filhos, a relação de parentalidade, né? Os cuidados com os filhos. Você começou dizendo que o pai deles nunca faltou, deu assistência, mas como foi garantido esse espaço de diálogo com os filhos? Como é que vocês trabalharam isso? Pai e filhos, filhos e mãe, tá? E depois a Val tá mandando duas perguntas aqui, mas botei a minha na frente. Legal. Esse espaço ele foi sendo conquistado, porque o pai dele sempre foi um pai presente, então já era um espaço existente. E eu, enquanto advogada, graças a Deus, munida de todas as informações, eu sabia que se eu os alienasse, eu estaria arrumando um grande problema para mim mesma, fora que eu estaria traumatizando os meninos. Então, eu sempre, a minha semeadura sempre foi nesse sentido, eu preciso que esse relacionamento com o pai seja o mais harmônico possível, porque eu preciso desses meninos bem. Eu estava na minha reconstrução, a adulta da relação era eu. Eu tinha que estar buscando, como eu chamei do meu combo cura, ferramentas. Então eu sempre privilegiei, sempre tentei facilitar, sempre tentei que eles convivessem da melhor forma, nunca impedi. Só teve esse problema aí né, da medida protetiva, porque era uma semana que era minha e foi assim um show de horror no sentido assim, não resolveu o conflito sociológico. Por isso que é importante, a gente precisa resolver. E aí a parentalidade, ela segue muito mais sadia, os acordos são sustentáveis. E aí eu fiquei nesses 8 meses nessa luta, até que conseguimos chegar a um bom termo. Porque o advogado dele também ficou pensando, bom, eu tô aqui com alguém que tá sofrendo. Ela tá em causa própria. Então ele também não usou todas as ferramentas, talvez, que ele pudesse usar contra mim. E um dia eu estava tão nervosa, tão mal, que eu entrei no escritório dele e gravei toda a conversa. Porque eu sou muito corajosa. Gravei e fiz eles ficarem sabendo que eu tinha gravado, olha que loucura. E aí deu aquela confusão e eu, né, por não estar no mercado de trabalho, estava pedindo pensionamento aí de pelo menos 1 ano, 2 anos, para eu poder me realocar. Porque eu era mãe, eu trabalhava no home office, na poltrona de casa, tinha meus clientes em Curitiba. Quando eu mudo para Curitiba para alavancar a carreira dele, eu deixei tudo aqui em Cascavel. Deixei a minha família, minha igreja, meus amigos, meus filhos, uma casa novinha. Eu tinha uma casa linda. Então eu tive que deixar para trás pela família e nunca me arrependi dessa decisão. Porque essa decisão era a decisão de alguém que estava casada. Então eu sempre levei tudo que é sagrado muito a sério. Para mim o sagrado tem um lugar muito especial na minha vida. E eu não abro mão de valores, eu não abro mão daquilo que eu fui também ensinada pelos meus pais, que é ter em primeiro lugar o temor a Deus e amar a mim e ao próximo. Então isso me ajudou muitíssimo. E hoje eu tenho assim que agradecer, sabe? Foi um processo muito doloroso. Mas redigir o meu acordo depois com esse advogado me trouxe assim uma percepção de que o acordo, gente, ele é uma fotografia, mas a vida é filme.
a vida é filme. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tentar colocar nesse acordo o maior cenário possível de previsibilidade do que pode acontecer. Para ter uma ideia, eu coloquei até que se um dia eu saísse do país, esse pai estaria presente, tudo, assim, já imaginando que um dia, porque eu sempre gostei de viajar, falar inglês, me aculturar. Então, eu já tinha até previsto isso, quem quer pagar passaporte, eu fui muito minuciosa. Meu acordo deve ter umas 12 páginas. E, Marion, só para a Monique está perguntando aqui, os seus filhos tinham na época 9 e 7 anos, é isso? Não, o Cauê tinha 13 anos, recém-completos, e o Theo recém-feito, um mês antes, o Theo tinha feito 11 anos. Ah, então eles hoje estão com 14 18. Hoje eles têm 18 e 16, quase. 18. O Cauê tá trabalhando, tá estudando, e o Theo também tá, né, motivado a continuar os sonhos dele. Adora futebol, adora comentar as coisas de futebol, é apaixonado por isso. E assim, Marília e Rose, tem uma cena que eu não quero deixar de retratar hoje, que a gente não tinha carro. Eu resolvi pegar uma parte do dinheiro e viajar. E os meninos super entenderam. Depois Deus me deu um trabalho, um escritório maravilhoso que eu tô até hoje, do ladinho do meu apartamento, que eu aluguei. E eu tava um dia saindo para almoçar com esses meninos a pé. E eles me abraçaram assim na calçada, isso eu nunca vou esquecer. E eles falaram assim: mãe, obrigado por tudo que você fez por nós. Valeu a pena. Você deixou do teu trabalho, você deixou da tua vida e você cuidou de nós. Então, obrigado, mãe. Pronto. Para mim, não acontecer mais nada na minha vida. Então, essa foi, assim, a maior recompensa que eu tive. Sabe? Uma recompensa gigantesca. E eu sei desse amor, né? Porque para mim, eu não aceitava essa coisa. Ai, a família continua, o que termina é o casamento. E realmente a família continua, é um pai, uma mãe e um filho. Talvez não tenha convivência, mas eu tive que aprender a colocar esse conceito de novo no meu coração, porque eu queria perder isso. Que família? Não tem família nada, isso aqui é um caos. E qual era a minha parte nesse caos, né? Eu consegui também identificar, não foi fácil. E aí, com tudo que eu aprendo depois, a comunicação não violenta entrou na minha vida para me ajudar ainda a reparar aquela aresta tão doída. E a gente vai se reconstruindo. Isso é muito importante. A Ana Paula Konopatsky, que você também conhece, querida, psicanalista, profissional de saúde mental nas equipes colaborativas, ela pergunta sobre o papel do advogado dele, se você sentiu confiança ao sentar para redigir o acordo com ele. Olha, a confiança é algo que você precisa... assim, eu acho que é um caminho muito, muito delicado. Eu costumo dizer assim para os meus clientes: se você é um advogado correto, ético, honesto, você vai atrair pessoas éticas, corretas e honestas. Então, essa questão da confiança, eu acho que foi muito complicado para ele também confiar em mim. Em algum momento do acordo, nós tivemos que adequar isso, porque eu estava na minha dor fazendo aquilo. E eu estava na retranca. Eu não ia confiar nele. Porque tudo que aconteceu na minha história, a primeira coisa que se abalou foi a confiança. Então, por que eu ia confiar no advogado da outra parte? Eu não confiei nele. Mas eu mantive também a minha serenidade para colocar tudo aquilo que eu queria no acordo. E a gente foi construindo, foi costurando e acabamos chegando nesse bom termo. E eu digo a vocês, é um acordo super sustentável. Então, ele é um acordo que está sendo vivido até hoje, praticado até hoje, e coisas muito, assim, pequenas, porque você vê, eu fiz o acordo em dezembro de 2018. Em março veio a pandemia, gente, já alterou tudo sobre convivência, foi uma coisa absurda. E graças a Deus, no meu próprio processo, Marília e Rose, eu pude ver como a guarda compartilhada dá certo à distância. A gente acha que não dá, né? Inclusive, agora o pai deles mora em outro estado e nós compartilhamos a guarda. Porque eu passei 3 meses fora do país esse ano e ele veio para cá, ele ficou com os filhos também, ele assessorou de longe. Então, a gente tem que tirar esse estigma, guarda compartilhada só para a mesma cidade. Não, guarda compartilhada não é. E nos meus acordos aqui também eu luto muito por isso. Porque a guarda compartilhada é a nossa previsão legal, né? E todo mundo tem responsabilidade.
A Val tinha perguntado uma coisa que eu acho que já ficou clara aqui, você já respondeu falando, que ela falou, né, de como você ajuda seus clientes compartilhando a tua experiência, então acho que essa está respondida. Mas eu queria desdobrar uma pergunta aqui, né? Você tem todas as ferramentas, a formação em advocacia colaborativa, em equipe colaborativa, multidisciplinar. Você acha que o advogado dele aprendeu um pouquinho? Eu não estava na minha eficácia absurda de usar isso, né, Marília? Porque a mediação veio um ano depois, o curso de mediação, as outras escolas que eu participei, as outras capacitações que eu fiz, e lendo muito, adoro ler. Então, isso tudo veio depois, porque eu também estava na dor, mas eu insisti. Eu falo, eu vou até a última. Se eu não consigo fazer o acordo, eu evito. E daí no nosso, né, eu trouxe isso também para a mediação em relação a eu me isentar depois. Eu não vou, se eu for mediadora, depois representar nenhuma das partes. A minha ética me impede. Então ele aprendeu o quê? De alguém muito insistente. Porque em algum momento não, esse acordo não vai sair desse jeito. Mas depois as coisas foram acontecendo, ele também foi vendo que eu não estava, né, impedindo nada sobre os meninos. Eu acho que isso tudo fortalece a tua ideia de fazer um acordo quando você também colabora do outro lado. Porque o meu problema era com ele, né? Dessa coisa de não ter dado essa oportunidade da gente conversar. E ficando essa lacuna aí é terrível, gente. Não desejo para ninguém. Então vamos lutar para que haja esse momento né, dos parentais ali, do ex-casal, poder sentar e conversar. Mas ele fugiu disso o tempo todo. Eu não tive uma tratativa fora da sala da audiência com ele. Não foi feito uma reunião, nada. Ele nunca aceitou. E ele é um advogado processualista, né, e do litigioso. Eu não era. Eu só tive a formação agora, há poucos anos. Eu sempre fui consensualista. Sempre fui, desde o começo da minha carreira, quando eu atendia na biblioteca pública em Cascavel, porque eu não tinha escritório. Eu atendia lá. Então, eu sempre fui consensualista, acordo de paz, sempre estava no meu coração. E a paz, gente, é algo muito difícil a gente conquistar. Porque a paz é um empenho, é um esforço para alcançar. E para manter é muito mais ainda. Né? Ó, tá até não sei se dá para enxergar, ó, a paz está sempre comigo. E manter a paz é você declarar não à guerra. Todo tempo. Acho que a paz a gente pode dizer também por extensão, né? Que eu sempre uso com os meus clientes. Eu uso muito essa metáfora da foto e do filme, né? A vida, Sim. O direito é uma foto, a vida segue num filme. Sim. E a outra coisa que eu falo muito para os meus clientes é o equilíbrio é uma sucessão de desequilíbrios. Então, para você alcançar o equilíbrio, é um momento que você está no equilíbrio e já vem outra coisa que desequilibra, e é o desejo e o trabalho de sempre se recolocar em equilíbrio. Isso, né? E a gente nunca está equilibrado o suficiente num processo turbulento como esse, né, Rose? A gente nunca está preparado. Quando que eu achei na minha vida, casei super novinha, aos 23 anos, foi o meu, né, segundo namorado, super certinha, tudo, casei, 23 anos de relação, e você pensa, quando na minha vida que eu ia achar que isso ia acabar, que eu ia fazer acordo de divórcio? Mas olha que legal, eu não troco a Marion que eu sou hoje pela Marion que eu fui. Eu viveria tudo isso de novo, porque essa versão é mais legal, essa versão é mais bonita, essa versão é mais brilhante, essa versão tá curada. E a cura é algo que a gente persegue no meio de um processo de divórcio, das 5 fases que nós passamos. E eu passei cada uma delas. E hoje eu posso dizer assim que essa live não está acontecendo por acaso, como eu disse, né? Que sou uma mulher de propósitos. Ela é mesmo a cerejinha do bolo, o fechamento de tudo isso que aconteceu. E eu honro a vida do pai deles, com muito respeito, da família dele, que nunca mais falou comigo, dos filhos. E os meus filhos perguntam, mãe, será que um dia vocês vão poder sentar junto e fazer uma refeição? Será que um dia, quando eu casar, mãe, vocês vão sentar na mesma mesa? Como que vai ser quando nascer meu filho? Então os meninos ficam com essas perguntas, mas eu entendo que cada um tem o seu momento de cura. Cada um tem o seu tempo para poder ressignificar um processo de divórcio. E eu tratei de apurar o meu. Aquela história, o tempo cura tudo. O tempo não cura, não. O tempo cura se a gente usa bem esse tempo. É enquanto o tempo está passando que eu vou fazer o que com ele para poder me curar. E eu investi pesado na minha cura. Eu passei por várias terapias
E assim, a minha espiritualidade, o meu relacionamento que eu tenho com o sagrado, com o divino, foi que me deu toda essa força para poder continuar a estar aqui hoje com tamanha alegria participando disso aqui com vocês, de É coração. uma alegria nossa poder estar recebendo você para, né, para isso que você está chamando de um fechamento, de um ciclo. E acho Sim. bonito isso que você falou, né? O tempo cura se a gente trabalhar para que cure. Se a gente ficar parado esperando a cura, ela não vai vir. Não. Tem um provérbio árabe que eu adoro, que eu uso muito, que é confia em Deus, mas amarra o teu camelo, né? Então, Isso. não adianta confiar em Deus e deixar o camelo solto. É, Confia em Deus, mas e prende um pouquinho. o Salmo 126, a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha 6 anos de idade. Eu não era nem alfabetizada ainda, foi o primeiro livro que me apresentaram. E eu não sei quantas vezes que eu já li, tento praticar algumas coisas, e o Salmo 126 fala isso. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Andando e chorando. Então não é só para eu ficar parado chorando, eu ando, posso estar chorando, mas eu estou andando. Enquanto semeia, volta com júbilo e traz os seus. Hoje é o dia que eu colho feixes, porque eu já semeei chorando. Foi muita dor, eu nunca chorei tanto na minha vida, né? Porque é o rompimento da família, é o rompimento de uma história, é o rompimento de uma convivência, sonhos, tudo que você planejou na tua vida. Só que a gente liga o pilotão automático e vai, né? E também não entende que você precisa fazer uma série de coisas. E isso que nos traz? Só a maturidade. E eu também gosto muito da citação da filósofa política de ascendência judaica, a Hannah Arendt. Ela é alemã e ela nos ensina algo muito precioso nos campos de concentração. Ela diz assim que toda dor pode ser suportada se a respeito dela se puder contar uma história. Então nós somos contadores de histórias. A Hannah nos ensina. E é isso que você está fazendo hoje aqui, né? Eu estou contando uma história porque eu suportei uma dor que parecia-nos insuportável. E a gente sabe as marcas, né? O divórcio é como amputar um membro, sempre vai te deixar uma marca. Mas aí você resolve o que você quer fazer com isso, né? Você resolve o que você pretende fazer com aquilo que foi feito. Você resolve se você entrega isso com gratidão e obrigado pelo que fomos. Eu deixo com você o que é seu e tomo o que é meu. Cada um segue o seu destino. Então foi isso que eu, assim, com muita, muita perspicácia, fui atrás. E hoje, assim, né, a gente fica muito faceiro. Aqui a gente fala faceiro. Os meus pais são gaúchos, a gente usa algumas expressões. Então, é uma faceirice sem fim no sentido, assim, do eu. Mas a gente tem que aprender alguma coisa, né? Porque é a dor nos ensina. A gente não vai aprender coisas de outra forma se a gente não passar pelo vale. Para chegar no cume do monte, tem que passar pelo vale. Como que um montanhista faz, né? Ele tem que estar de baixo. Então, é isso aí. Em Monte Vale, a Val tinha perguntado aqui há um tempo atrás já, né, sobre perguntar para você, mas você também já respondeu se você passou pela montanha-russa das emoções, então você já respondeu que sim. Você falou também das fases do divórcio, que é outra coisa que a gente vem conversando, né, Rose, ao longo da semana, de como todas têm que ser vividas, né? Não adianta a gente querer jogar para baixo do tapete, porque não. Cada uma delas tem o seu lugar e não importa a ordem que as pessoas consigam viver, certamente vão viver em tempos diferentes, mas, né, faz parte disso. Então é bem bacana. E acho bem bacana isso que você está falando, né, Marion, destacar para todo mundo que tem muita dor, mas tem um trabalho para se fazer com essa dor, né? Exato. Não é uma dor que você tem que mobilizar e colocar ela num outro lugar, trabalhá-la para passar esse momento, né? Para ter os filhos juntos, para olhar para esse futuro, para olhar e falar, isso também vai passar. Vai. E uma das cenas que me rememoram no dia de hoje, eu estava na casa da minha mãe, porque eu voltei, eu não tinha nem onde morar. Eu vim para Cascavel, fiquei 45 dias na casa da minha mãe. Quando eu consegui ter 5 minutos de contato com ele entre Natal e Ano Novo, eu entreguei um papelzinho e falei, ó, aqui tá as coisas do divórcio. A minha mudança é essa, você manda entregar em Cascavel, depois me devolve o que é meu na partilha, porque graças a Deus a gente construiu algumas coisas juntos em 18 anos de casamento.
Então eu falei, devolve o que é meu, porque eu trabalhei também por isso. E ali eu entreguei isso tudo. Eu falei, eu dividi até as caixas de suco de uva. Pouco advogada, né? Pediu tudo certinho. Falei, manda entregar, e ele entregou. Mandou até as minhas caixas de suco de uva. E eu falei, vamos ficar cada um com o que é seu. Porque isso é respeitoso. Não é todo momento que você também perde o respeito. Não é todo momento que você está na defensiva, né? E uma das coisas que me fazem lembrar foi quando eu estava assim na cama, na casa da minha mãe, e o meu filho chorava muito, muito, muito pequeno, e eu resolvi gravar aquilo ali. Foi a pior coisa que eu fiz. E ele chorava assim, desconsolado. E eu ficava ouvindo aquilo, parecia, né, me mutilando. Até foi bom. Por um lado, eu um dia consegui entregar para a psicóloga dele. Eu tive um filho que aceitou fazer terapia, o outro não aceitou, e tá tudo bem. E eu respeitei muito isso também, dei umas insistidas, mas ele não quis. E ele lidou também com esse divórcio do jeito dele, porque os filhos também têm o jeito deles de lidar com as coisas, né? Eu sempre ativando e também fiz terapia e fiz mil coisas, mas o menor aceitou. O menor aceitou fazer. Então, aquela cena ali, ela me machucou um pouco, sabe? Daquela dor, de você ver a dor de um filho, saber que o pai e a mãe... Porque o meu casamento deu certo por 18 anos, senão não tinha durado tudo isso. Mas quando acontecem, né, as intempéries e você fala, e agora? Agora acabou mesmo. Então, precisa colocar um outro chip e vamos tocar. E foi isso que eu fiz. Mas um acordo, sabe? A coisa que eu quero assim destacar. A gente constrói acordo junto com o cliente. A gente sabe que o protagonismo é dele na advocacia colaborativa, na mediação. Mas assim, é muito importante a gente validar. A gente fala isso todo dia aqui, né? Validar, acolher, escutar ativamente. E assim, a gente precisa também... Eu tenho essa técnica, quando eu estou na mediação, eu coloco uma foto dos filhos em cima da mesa. Gente, aquilo tem um impacto tão grande. A hora que eu coloco a foto dos filhos, eu trago essa família para aquela sessão de mediação. Eu falo, estamos aqui para tratar de um assunto que diz respeito a essas figurinhas aqui também. Então aquilo ali já... A mulher começa a chorar, o homem se segura. É aquela coisa assim, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer, porque hoje, às vezes a gente não consegue fazer até uma sessão, né, presencial com a correria. Eu já fiz acordos virtuais também, e a gente precisa trazer esses filhos para a relação, para tudo. E o que é legal no meu caso, de ter narrado tudo isso, os meus filhos sempre souberam de tudo. A verdade desse divórcio foi contada por mim e pelo pai deles. A gente não omitiu. Claro, o pai deles teve o jeito dele lidar com as coisas e respeitei isso. Mas eu não. Eu quis sempre trazer toda a verdade daquilo ali. Até eu acho que eu pequei porque eu deveria ter poupado mais eles. Mas eu não queria colocar eles numa bolha. Não queria. Porque isso aí é pior no futuro. E eles souberem dessa história pelas bocas de outras pessoas, ou chegar um dia no processo lá litigioso e ler como é que foi a situação. Então, eu não quis isso. Eu procurei ser o mais verdadeira possível, porque a verdade também é um valor para mim. Claro. Queridas, eu vou ter que me despedir de vocês duas, mas eu vou deixar com uma pergunta também que foi feita um pouco antes. Uma pessoa Sim. pedindo para você falar sobre a guarda compartilhada em cidades e estados diferentes. E tem uma pergunta aqui que a Rose vai fazer para você depois, da Débora Oliveira da Luz, parceira querida também aqui, da Advocacia Colaborativa. Marion, muito obrigada. Rose, muito obrigada por estar aqui conosco. Queridas, até Marília. Boa conversa para vocês. Sigam aí conversando. Depois você assiste a gente lá. Um beijo, querida. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Volta lá comigo, Rose. O que ela perguntou? Aqui. Ela perguntou sobre a guarda compartilhada quando há cidades ou estados diferentes, e também o que ela queria saber é como que, a partir da sua experiência, você transmite para os clientes essa possibilidade. Sim, hoje sabemos que o Instituto está regulamentado, né? A guarda compartilhada é a nossa normativa legal, então eu nunca vislumbrei fazer isso de forma diferente.
Porque a guarda compartilhada, ela veio com esse escopo justamente de responsabilizar de forma igual o pai e a mãe. E nós não estamos falando aqui de alimentos, nós estamos falando de divisão de responsabilidades, de poder de decisões nesse poder familiar sobre a vida dos filhos, que esses filhos possam ser assistidos pelos pais. Então, quando eu pensava, será que vai dar certo isso? Só experimentando para saber. Então, quando eu coloco isso também como num dos pontos de acordo, os meninos iriam morar comigo. Então, a gente trabalhou muito bem isso. Algumas intempéries aconteceram, como eu citei, mas eu já sabia, porque eu sou muito intuitiva. E eu falei assim, vai chegar um momento que um deles vai querer morar com o pai ou os dois. E aí, a gente vai continuar compartilhando do mesmo jeito, só vou mudar de domicílio. E foi o que aconteceu. O Cauê, meu filho velho, sentiu a necessidade e em dezembro de 2021 ele falou, mãe, tô indo morar em Porto Alegre com meu pai. Falei, tenha a minha bênção, meu filho. Vai conquistar o que você quer, vai lá dar o suporte pro seu pai, receber o suporte dele. E foi uma experiência incrível. E o que tinha feito terapia falou assim, não dou 6 meses, ele tá de volta. Coisa de irmão que já dá aquela, tipo assim, conhece essa figura aí. Aí ele falou, 6 meses ele tá de volta. E não deu 6 meses exatos, o irmão voltou para casa. E eu o recebi de braços abertos, assim como deixei ir também. A gente não cria filho para nós, né, Rose? Cria para o mundo e estamos todos emprestados aos nossos pais. E aí ele volta para casa, mas continuamos no exercício dessa guarda, não precisou ficar alterando nada na justiça, porque, gente, a gente muda isso o tempo todo. E quando há diálogo entre os pais, é muito melhor. Porém, vejam bem, as coisas vão acontecendo, não é toda situação que você vai lá no judiciário e mudar e narrar, até porque isso tem um custo. E eu quero aqui deixar um agradecimento tão especial para a doutora Cíndia, querida, presidente lá da comissão em Curitiba, foi minha advogada, depois que eu aprendi que eu também não tive própria, eu chamei a Cíndia no cumprimento de sentença, ela me ajudou com toda essa questão da guarda, depois também desse exercício sadio. A Cíndia foi fantástica, uma pessoa que eu tenho muito carinho, e ela, na sua racionalidade, ela me colocou no meu lugar de me tirar dessa emoção, porque quando você advoga em causa própria é muita emoção. Então essa guarda acabou sendo bem tranquila, tá assim até hoje, o Cauê já alcançou a maioridade, então nós só temos aí uma guarda aí mais 2 anos, que é do Theo. E a hora que eles quiserem também voltar a morar com o pai, a hora que eles quiserem sair de casa, a hora que eles quiserem fazer o que for. Mas assim, eu imaginei, para quem perguntou, que sem diálogo não fosse possível. E até estudando recentemente, eu vi que o STJ colocou uma decisão que ainda que diálogo entre os pais, né? Essa guarda pode... Eu estou achando assim, essa fala sua muito importante, porque são as questões que na prática os clientes trazem, inclusive já com definição do judiciário, que às vezes parece que é a guarda compartilhada, por ser considerada pela lei hoje como a regra geral, parece que é assim, algo impositivo, né? E aí, muitas vezes, né, quando moram em cidades diferentes, estados diferentes e até países diferentes, eu tenho clientes que moram em países diferentes e que têm a guarda compartilhada, né? Porque ambos os pais querem manter essa corresponsabilidade com os filhos, né? E acaba, assim, aquele título, né, de guarda compartilhada acaba representando essa assunção de responsabilidade dos pais. Então, assim, está sendo muito importante você trazer isso e, principalmente, o fato de que o seu divórcio não foi o mais tranquilo, que vocês passaram por várias questões e, como você trouxe, vocês não são, né, o ex-casal que divide uma sala de jantar, então, às vezes, você se divorcia, não precisa ficar amigo. A gente, quando fala em respeito, não quer dizer que se tornou amigo depois. Mas isso também era um ponto muito, muito questionado, né, pelos aplicadores do direito. Bom, quando o ex-casal, eles não se dão bem, eles discutem, eles brigam, guarda compartilhada não vai dar certo. Como é que vai dar certo uma guarda compartilhada assim? Mas, ao mesmo tempo, se separa, a autoridade parental continua. Então, se não tiver
essa corresponsabilidade, fica tudo, né, com um só. E isso é muito maligno, principalmente acho que para a mulher, né? Porque naquele modelo de que a mulher é a cuidadora e o homem é o provedor, e num lugar onde a mulher tem que voltar ao mercado de trabalho, né? Tem que buscar as suas coisas, e ela ainda tendo que ser a única cuidadora, a única responsável dos filhos, isso se torna muito pesado. Então, essa corresponsabilidade, ela ajuda tanto os filhos que precisam manter essa posição ali dos pais, né? E Sim. também as pessoas que estão se divorciando, sobretudo acho que a mulher, quando ela, né, como você, né, assim, a sua vida, ela está sendo muito rica para quem está ouvindo isso aqui. Eu acho que você não faz ideia, assim, de como que é bom para quem está passando por isso, né, se reconhecer nesse lugar, né, e ver assim, quem olha para você, Marião, vê, nossa, que mulher linda, que mulher, né, inteligente, que se coloca, que construiu uma família tão bonita, os filhos estão criados aí, né, tem uma força interior que você transparece. Então, assim, eu acho que é uma história de vida, assim, muito importante aqui para nossa Semana do Divórcio com Respeito, sabe? Te agradeço muito mesmo pela partilha, sabe? Por estar aqui trazendo a sua história, porque com certeza alguém vai escutar e vai pensar assim, nossa, ela conseguiu, eu, Isso, eu posso, eu pode, também posso, sabe? Eu também posso pode. estar nesse lugar, né? Apesar de tanta dificuldade, porque nunca é fácil, né? Mas acho que você está trazendo aqui um exemplo muito positivo de alguém que passou por uma situação difícil Muito e de... que está aí. Eu perdi um sobrinho com 6 anos, foi uma situação muito complicada, mas o meu divórcio, a gente sabe que depois da perda de alguém para a morte, porque o divórcio é o luto do vivo. Então, quando você tem que enlutar alguém que continua vivo andando por aí no meio da rua, não é fácil, né? Mas assim, o que eu gostaria também de deixar hoje como assim sabe, uma sugestão de encontrar essa paz muito mais rapidamente. Perdoe. O perdão nos liberta. Porque quando dói, é a ferida que está jorrando. A minha ferida jorrava sangue. E eu encontrei o perdão depois de muita meditação, muita conexão espiritual. Eu fiquei num quarto escuro por 28 horas e eu falei, enquanto eu não conseguir esse perdão no meu coração, eu não saio daqui. Se eu tiver que ficar sem comer, se eu tiver que ficar sem falar com ninguém, eu preciso encontrar isso dentro da Marion, esse perdão. E ali eu encontrei. Então, quando você consegue dar esse primeiro passo de tirar toda aquela raiva, de falar eu te amo, sinto muito, né? Me perdoa, sou grata. Coloca a gratidão no lugar da raiva. A gente tem que sentir a raiva. A raiva ela é uma mola propulsora para outras coisas acontecerem. Mas a gente não pode alimentar os sentimentos ruins. Então, quando você consegue primeiro, numa situação tão complicada, encontrar um lugar de perdão, o resto flui. Eu estou aqui hoje para contar essa história. Eu estou aqui para compartilhar que nós todos podemos. Só que a gente tem que se conectar com a fonte certa. A gente tem que se conectar com aquilo que vai nos trazer, né? Como é que eu poderia dizer? Aquilo que vai nos trazer esse A desejo força, né? interior, esse desejo. Força, né? Porque Muita gente que passa pela separação, Marion, fala assim que não tem força. tem força. Que tá, né, que não consegue nem levantar às vezes da cama, por isso tem muito impacto no trabalho, né? Porque não consegue fazer nada, já fica passando por uma situação de saúde mesmo, muito debilitada, né? O emocional, ele repercute no físico, e é como sair desse lugar, né, de medo, né? Na live lá da espiritualidade, a Janice falou no divórcio amoroso. Não, com amorosidade foi a palavra que ela falou. Eu acho que esse caminho do perdão, ele representa muito essa ideia do divórcio com amorosidade, porque é como você olhar tanto para você, né,
quanto para o outro com amorosidade, também se perdoando pelas suas falhas, perdoando as falhas do outro, né? Eu acho que tem muita coisa assim na semana, quem assistir todas as lives, ou a maioria delas, vai ver que uma acaba se conectando muito com a outra, né? São interdependentes as falas, elas são conectadas, que bom. Então eu costumo dizer isso, sabe, Rose, para a gente ir caminhando para o fechamento. Nós precisamos ter esse olhar também para nós, porque a gente se preocupa muito com os filhos nesse momento. E eu costumava dizer, Marion, cuida de você. Você precisa estar bem para cuidar desses meninos. Você precisa estar bem. Então, a primeira coisa que a gente faz é tirar o olhar de nós mesmos. Não nos habitar. Nós queremos habitar outros lugares. O lugar da dor, da tristeza, da falta de perdão. Mas nós precisamos nos habitar para poder conseguir olhar para isso tudo de uma forma mais multidisciplinar e pensar o que eu preciso fazer pela Marion nesse momento. E trabalhar isso, sabe? Trabalhar porque nunca na minha vida eu achei que eu ia ter que redigir o meu acordo de divórcio. E quando eu escrevo tudo aquilo, e nunca eu usei ele como base, sabia? Para os meus outros acordos. Só que você está contando a sua própria história. Esse é o tema do meu livro que eu comecei a escrever, não consegui ainda sair do segundo capítulo. Mas um dia, quem sabe, isso vai virar algo, né, um pouco mais amplo para as pessoas. Vai, porque aqui agora com o fechamento desse ciclo, um outro ciclo vai se abrir. Né? Outro ciclo vai se abrir. E agradeço muito pessoas tão especiais que estiveram comigo, me ajudando a testar a luz, me ajudando, né? Um jornalista lá em Curitiba, amigão meu. Então, eu quero agradecer também ele por estar me dando essa força. E a gente sobrevive a isso. Eu consegui. Todos nós somos sobreviventes de alguma coisa na vida. Então, o divórcio, como eu ouvi do pai deles, não é uma morte. Não é o fim do mundo. E não é mesmo. A gente consegue. É muito gostoso de compartilhar tudo isso. E quem tiver alguma dúvida, estou à disposição no direct, me manda mensagem. Marion, preciso conversar sobre isso. A gente pode pacificar e crescermos juntos. Tá bom. A Helena aqui está pedindo para ficar gravada. Todas as lives da semana estão gravadas. A gente vai gravar e vai deixar lá registrado. É só visualizar lá, live salva. Tá? Então, a capa das lives salvas está com uma cor diferente da divulgação das lives. Então, só visualizar lá. E para a gente fechar aqui, né, essa conversa tão importante, de verdade, tá? Te agradeço e considero muito importante a sua fala mesmo. Queria te perguntar, você já falou aí várias coisas, né? Mas para a gente registrar esse momento final, o que você diria para alguém que está passando por um divórcio hoje? Né? Qual seria a sua principal palavra para essa pessoa? Busque de cima a ajuda, olhando para o alto que a gente encontra. E não se isole. Não se isole, participe de grupos de apoio, se trata, cuida de você. Você é a pessoa mais importante desse divórcio. É isso que eu queria deixar, então. Obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Obrigada às pessoas que participaram aqui. Acho que a gente conseguiu responder as perguntas que foram trazidas aqui. Obrigada pela participação de todos e todas. Hoje a gente ainda tem mais uma live às 20 horas. E amanhã nossa live de fechamento com várias convidadas que vão entrar e sair. Então, quem quiser fazer perguntas, pode mandar lá no nosso, lá na nossa caixinha nos stories. Vocês podem pedir, né, colocar lá perguntas para as convidadas responderem. A gente vai ter advogadas as super especialistas em direito de família, Ana Carolina Brochado, Ana Luísa Nevares. A gente tem a Miriam também, que é psicanalista, que vai estar com a gente. Então, perguntem que a gente vai fechar no sábado de manhã em uma live com perguntas para ficar bem dinâmico e ter a participação aí de quem quiser tirar sua dúvida. Tá bom? Obrigada, boa tarde. Para todos. Gratidão, Marion. Um grande prazer te conhecer. Todo meu. Você tem
toda a minha gratidão. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.